No próximo capítulo, o autor começa a falar sobre os haters, que são aquelas pessoas que o tempo inteiro fazem jogo contra, né? Mas existem os lovers, aqueles que amam, haters, aqueles que odeiam, lovers, aqueles que amam. Então todo mundo, principalmente quem é figura pública, quem tem perfil aberto, né, de rede social, é mais fácil ter haters. E ele fala aqui sobre 3 sugestões de como lidar com os haters. Eu não o capítulo fala muito mais coisas sobre isso, mas o vídeo vai ficar enorme se eu falar tudo. E eu vou simplesmente ler essas 3 sugestões, certo? 1. Ignorando totalmente o que escrevem. 2. Caso os ataques se tornem fake news com alguma relevância, oferecer a informação correta por meio de um interlocutor de credibilidade. 3. Alimentando seus lovers, o público que realmente o segue e adora o que você faz. Esses eventualmente irão odiá-lo também para chamar atenção em outro nível, mas são essencialmente seus maiores defensores. Depois o autor começa a falar sobre o poder das fake news, tá? Inclusive ele diz que uma das origens das notícias falsas são os próprios haters, tá bom? Às vezes as fake news surgem pelo funcionamento ansioso da própria imprensa, ávida por participar das conversas que acontecem na rede. Sem necessariamente apurar a verdade do ocorrido, ou até mesmo apurando, publica reportagens em que o fato não é a notícia em si, apenas a controvérsia. Exemplo: saiba mais sobre a polêmica em torno da suposta declaração de fulano nas redes. Você pode perceber que hoje eu tenho... Você pode perceber, eu também. Olha só, eu ia falar que hoje eu tenho percebido, mas eu falei, você pode perceber. Então nós, né? Nós estamos percebendo. Nós estamos percebendo que a notícia, a narrativa, ela está muito voltada para isso aqui que ele falou, para a controvérsia que ela causa do que para ela própria. Então a imprensa, eu não confio na imprensa, tá? Se você confia, o problema é seu, mas assim, tem algumas imprensas aí que não dá para confiar de jeito nenhum. Então essas imprensas da qual eu estou insinuando, elas simplesmente se aproveitam, sabe, dessas coisas de controvérsia, ainda mais se é algo contra o que ela pensa, é algo contra o que o dono dela pensa, aí que ela vai jogar contra mesmo, né? Então, assim, eu concordo com o que o autor está falando a respeito das fake news, mas eu penso que não dá para confiar que toda a imprensa vai ser pura, vai se abster de fake news, porque há imprensas, há uma parte da imprensa que ela vai propagar fake news, sim, entendeu? Eu não posso falar muito aqui, mas essa é a verdade. Isso daqui o autor não fala, tá? Mas eu tô falando aqui. Tem um pedaço aqui que ele fala assim: há outro fenômeno que não é exatamente fake news, mas que contribui para esse ambiente de verdades desencontradas, que é a disputa de narrativas. Olha só, né? Eu acho interessante que eu sou da área de linguagem, né? Eu estudei muito sobre narrativas desde que eu entrei na faculdade. No ensino médio também, né? A gente estuda, né? Na escola, português, texto, interpretação. Mas quando a gente entra numa faculdade de letras, por exemplo, a gente mergulha mais fundo nisso, nesse quesito aí. E eu acho interessante como isso hoje é uma coisa que virou guerra, virou arma de guerra, narrativa, algo que eu aprendi na faculdade, algo que eu uso para trabalhar, para ensinar, virou, por causa das redes sociais, por causa dos algoritmos, por causa de um monte de coisa, né? Virou arma de guerra, narrativa, né? Aí ele continua aqui. O uso de um mesmo fato para alimentar vertentes, às vezes completamente opostas, os dados de desemprego, enfim. Agora, ele fala que de alguns políticos que conseguiram ganhar, né, segundo a opinião dele, esses políticos conseguiram ganhar eleições com a ajuda de fake news, com a ajuda de
eu questiono, porque é aquilo, né? O autor, aí eu vou entrar naquela questão que eu falei no vídeo anterior, que eu expliquei, que eu ia dizer no próximo vídeo. Por que que tem coisas que eu não concordei com esse autor e que eu passei, né, um pouquinho de raiva durante a leitura depois dessa parte aqui, tá? Aqui ainda tava de boa, né? Tava tudo lá. Mas assim, o autor ele tem direito de escolher um lado, né? Porque se fosse eu escrevendo, eu penso, será que eu faria como ele? Não sei. Mas o fato é que o que ele falou eu não concordo, né? Em parte eu não concordo. Eu questiono isso porque ele diz aqui que determinado candidato, né, ganhou as eleições num país aí que a gente conhece por causa de fake news. Será que é isso mesmo, gente? Será que esse candidato, né, ganhou as eleições por causa de fake news? Pelo que eu vejo nesse candidato, eu não sou fã dele, mas ele parece ser uma pessoa honesta. Ele pode ter feito os joguinhos dele, mas se usar de fake news para ganhar, isso é muito sério. Você falar isso num livro, eu acho que ele não precisava ter falado dessa forma, né? Ele não disse com essas palavras, né? Não falou assim como eu estou dizendo, eu que estou interpretando, filtrando aqui para vocês isso. Mas ele dá a entender claramente que o fulano de tal, né, ganhou as eleições, a presidência do país tal lá dele, por causa de fake news. Porque esse capítulo que ele está abordando é sobre fake news. Então eu já fiquei meio assim, com o pé atrás quando eu li isso. Eu não concordei com ele nisso aqui, tá? E tem outras coisas mais pra frente também que eu não concordei.